Fala pessoal, aqui é o professor Ronaldo novamente. Essa é a segunda parte da nossa oitava aula do curso de organização, de laboratório de organização de computadores, né? Nessa segunda parte nós iremos falar como fazer a multiplexação de displays utilizando o mecanismo de interrupção. Então eu vou explicar para vocês como é que é o mecanismo de interrupção, de interrupções, porque o mecanismo serve para todas as interrupções, né? Como que é o mecanismo de interrupções no PIC, né, em microcontroladores da família PIC, e vou explicar como isso pode ser utilizado aí para controlar o tempo de forma adequada e, ao mesmo tempo, paralelamente, né, ao controle de tempo, nós vamos fazer a multiplexação dos displays aí, de 7 segmentos, ok? Então vamos aí à nossa segunda parte da nossa oitava aula do curso de Laboratório de Organização de Computadores. Bom, vamos então começar aí a nossa segunda parte da aula 8 do curso de Laboratório de Organização de Computadores, falando sobre multiplexação de displays de 7 segmentos, utilizando interrupções, né, utilizando aí o mecanismo de interrupções. Então nessa aula eu vou explicar para vocês o mecanismo de interrupções, como ele funciona, né. Para isso nós iremos utilizar o PIC 16F84A, já que o Proteus não dispõe do PIC 16F505 nem do PIC 16F506, para o qual o código que nós iremos explicar nessa aula foi escrito, ok? Então a primeira coisa que você deve assegurar antes de começar a codificar, né, é que os componentes que você está utilizando no software Proteus, eles correspondem a uma versão fiel desse componente na realidade física, tá? O que eu quero dizer com isso? Esse componente que você vai colocar e que você vai simular, ele tem que refletir bem o que acontece na realidade, tá? Porque tem muita coisa que acontece na simulação, mas quando você vai para a realidade não acontece, tá? E vice-versa. Tem muita coisa que na realidade funciona, mas que na simulação não funciona, e nós iremos ver isso nessa aula e na próxima aula, tá? Então, durante a elaboração dessa aula, eu tive alguns problemas aí com displays de 7 segmentos. Vou mostrar para você essas dificuldades agora, tá? E eu consegui sanar essas dificuldades mudando o transistor para um transistor com modelo SPICE adequado, tá? Então, o transistor que eu estava utilizando não tinha um modelo SPICE adequado para a simulação e por isso a simulação estava apresentando erros, tá? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês uma situação em que eu não consegui resolver o erro na simulação, mas que o circuito na prática ele funciona, ok? Então vamos aí mostrar para vocês as dificuldades que surgem quando você lida com displays de 7 segmentos. Bom, pessoal, então eu andei tendo alguns problemas com displays de 7 segmentos aí durante a simulação. Eu gostaria de mostrar isso para vocês, né? Então aqui eu coloquei um Logic Toggle, né? Aqui na base dos transistores também eu coloquei um Logic Toggle aqui. Inicialmente eu achei que o problema fosse porque eu tivesse colocado aí um resistor de 1K ohm, né? E nesse caso o transistor ficaria saturado, né? E o problema seria em razão da saturação do transistor. Mas eu troquei por um resistor de 10,5K ohms e o problema continuou, né? E qual é esse problema que eu vou mostrar para vocês, né? Então eu vou dar um play aqui para começar a simulação, tá? Vou clicar aqui na setinha e vou habilitar o toggle aqui, né? Veja que o transistor ele deveria estar no corte, então o display não deveria acender, né? O segmento do display não deveria acender, mas ele acende, veja, ele acende aqui, acende, acende, né? Então aqui, ó, A, B, C, né? Agora eu vou acender o D, né? Aí quando eu acendo o E, ele apaga todos os segmentos, né? E se eu acender o G também, né? Agora, veja o seguinte, né? Parece que ele só aceita 4 segmentos acesos, né? Porque você vai desligando aqui, né? E o problema não... o problema só aparece quando você tem mais de 4 displays, tá?
O que poderia ser isso, né? Será que seriam os resistores, né, que eu estou colocando aqui, que são resistores muito baixos, né? 560 ohms, será que colocando um resistor de 1K, né, esse problema desaparece, né? Então eu vou fazer esse teste agora. Então aqui eu troquei os resistores por resistores de 1K, mantive o resistor de 10K aqui, né? Vou dar um play aqui para começar a simulação. E vou aqui clicar na setinha e clicar aqui nos displays, né? Veja que agora, né, não está acendendo nada, certo? Mesmo que eu coloque um aqui, não acende nada, tá? Então eu vou habilitar esse meu, vou colocar esse transistor aqui na saturação e vou repetir o teste, né? Veja que não acende nada, né? Então é bem estranho aqui o comportamento do display, né? Será que isso seria devido ao resistor aqui que eu estou usando de 10K, né? Vamos trocar esse resistor de 10K e observar. Então eu troquei o meu resistor de base aqui para um resistor de 1K e vou dar um play aqui para começar a simulação, né? Então veja, né, que acontece a mesma coisa aqui, né? Vou clicar na minha setinha aqui, desabilitar, né? Aí desabilitei, vou habilitar novamente, né? Colocar em 1 aqui. Veja que agora, né, aparentemente nós estamos na mesma situação, né? E não está acontecendo nada, né? Simplesmente eu coloquei um resistor de 1K aqui, um resistor de 1K aqui, e não está acontecendo nada. Bom, pessoal, então aqui eu coloquei resistores de 220 ohms, tá? E realmente agora com resistores de 220 ohms todos os displays acendem, né? Então eu venho aqui, apago o G, né? Apago o F, né? Aqui eu apago o A, apago o B, C, D e E, né? Então se eu quiser representar o zero, né? Eu acendo todos aqui menos o G, tá? Só que tem um probleminha aqui, né? O display ele não corta quando eu coloco o zero aqui, né, na base do transistor, né? Provavelmente por causa do resistor aqui, tá? Então eu vou trocar esse resistor aqui para ver se eu consigo resolver o problema. Bom, então agora a gente pode ver nitidamente aqui, né, que o problema já não está mais nos resistores, e sim no transistor, né? Porque o transistor está completamente aberto aqui, tá? Não está passando corrente de base nenhuma, então ele deveria estar cortado aqui e esse display não deveria acender, né? Então podemos ter aí um problema no display, né, ou no transistor, tá? Eu acredito que o problema esteja no transistor, então vou substituir esse transistor aqui para ver se a gente consegue eliminar esse problema. Bom, pessoal, então veja aqui que eu substituí o transistor BC548, né, por um transistor 2N222, ok? E eu vou dar um play aqui para iniciar minha simulação, né? Veja que, obviamente, o display não acende, né? Por quê? Porque aqui não está ligado em nada, né? Então, se ele acendesse, seria um problema no display, tá? Ele não deve acender, né? De forma alguma, ok? Então, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos parar a simulação, tá? Nós vamos ligar esse, né, catodo aqui, né, catodo comum, certo? Ligar na base do transistor Q1 aqui e dar um play. Veja que ele acende, né? Mesmo não passando corrente de base nenhuma pelo transistor, ele está acendendo, ok? Então isso é um problema, pessoal. Esse transistor aqui não serve para a nossa simulação. Nós precisamos encontrar um transistor que serve para a nossa simulação. Por quê? Porque o nosso projeto ele pode até funcionar na prática, mas na teoria nós não conseguimos simular, né? Nós precisamos simular, né? Nós precisamos de um modelo de simulação que garanta para a gente que quando nós montarmos o circuito na prática, esse circuito vai funcionar. Então esse transistor aqui também não serve, tá? Veja que esses transistores, né, que a gente escolheu, tá? BC
548, por exemplo, né? Vocês veem aqui, ó, Analog Primitive, tá? E você tem um transistor que ele é Spice Model, tá? Vamos testar esse transistor aqui, que é o modelo Spice, tá? Então, vou colocar um BC548C, mas não analógico primitivo. Vou colocar ele como modelo Spice, tá? Então, vou vir aqui, colocar meu transistor aqui. Bom, então veja que eu troquei ele para o modelo Spice, já fiz a ligação aqui de 1K, né, conforme o livro recomenda, tá? Agora veja que o transistor está cortado, né? Ele realmente está cortado. Eu vou vir aqui e vou colocar ele na saturação. Então veja que agora ele satura, né? Certo? Eu consigo desligar e ligar o display aqui com o transistor. Mas é o transistor modelo Spice, tá? E veja que o display agora também não tem aquele problema, né? Aquele problema de você não poder ligar mais que 4 segmentos, né? Você pode ligar aqui quantos segmentos você quiser, né? Então é bom, pessoal, vocês fazerem esses testes aí, tá? Antes de vocês montarem o circuito de vocês, porque às vezes vocês podem achar que o problema está no código, mas na verdade não está no código, está na simulação, tá? A próxima pergunta que você deve se fazer é: se eu ligar dois displays ao mesmo tempo, tá? Se eu ligar dois displays ao mesmo tempo aqui, será que vai dar algum tipo de problema? Como vocês estão vendo, a resposta é não, tá? Eu posso desligar esse, posso desligar os dois, né? Posso ligar só esse daqui, posso ligar os dois também, não há problema nenhum, tá? Então, gente, é bom vocês fazerem esses testes, tá? Então, aqui eu já fiz os testes para vocês, vocês podem usar esses valores aqui, tá? O transistor BC548 com o modelo de simulação SPICE, tá? Que o projeto de vocês com certeza vai dar certo. Então, se houver algum erro, o erro estará no código e não no simulador ou na escolha dos componentes, ok? Então, como vocês estão observando aqui, né, os displays de 7 segmentos eles estão ligados parte na porta C e parte na porta B. Tá? O PIC 16F505 ele não apresenta mecanismo de interrupção. Tá? Como é que eu sei isso? Olhando o datasheet. Tá? Então, se eu olhar o datasheet, aqui nós temos o datasheet do PIC 16F509, 16F505. Tá? Se eu der um Ctrl F aqui e procurar pelo registrador Intcom, tá? Ele vai dizer que não encontrou, tá? Então aqui, ó, ele não encontra o Intcom. Significa que esse processador ele não trabalha com interrupções, tá? Então é muito importante você entender isso daí, tá? Porque você vai modificar esse código para um PIC que trabalha com interrupções e a maneira como você vai fazer isso vai ser diferente, ok? Então como que é o algoritmo de multiplexação, tá? Inicialmente, o meu tempo vai valer 0, tá? E eu vou iniciar um loop aqui, tá? Em que a contagem de ticks vai ser 0. A cada tick, eu vou acender um display e apagar os demais, tá? Então, no primeiro tick aqui, eu mostro o dígito de minutos por um tick, tá? E apago os demais. Depois eu acendo o dígito de dezenas por um tique e apago os demais. Depois eu acendo o dígito de unidades por um tique e apago os demais. Até que a contagem de tiques seja igual ao número de tiques em um segundo. Tá? Aí eu faço o incremento de tempo, né? Incremento o meu contador de segundos, que pode acarretar o incremento do meu contador de dezenas e também do meu contador de minutos, tá? Então você percebe que você tem duas partes aqui nesse algoritmo. Você tem uma parte aqui que fica mostrando os dígitos para você e você tem uma parte desse algoritmo que incrementa os contadores aí de dígitos, sejam esses dígitos de minutos, de dezenas ou de unidades de segundo aí, ok? Bom, como é que é o algoritmo original, né? Aqui nós temos a configuração, né? mclear on, né? Então eu tenho reset externo, code protection off, sem proteção de código, watchdog tag,
watchdog timer off, né, sem watchdog, e eu estou utilizando aí o oscilador interno de 4 MHz, tá? Essas traduções fui eu que fiz aí, tá? Aqui eu estou utilizando duas macros, né, define minutes, port B, 4, né? Então, minutos vai ser o bit 4 da porta B, tá? Então, se você observar a porta B aqui, o RB4, tá? Ele é o bit que está controlando o display de minutos aqui, tá? O bit de dezenas é o bit 1 da porta B. Então, o bit 1 da porta B, aqui a gente tem o bit 0 da porta B, aqui a gente tem o bit 1 da porta B, o bit 1 da porta B está controlando as dezenas, ok? E o bit 0 da porta B está controlando as unidades. Então, como a gente pode ver aqui, o bit 0 da porta B está controlando as unidades, ok? Então, as variáveis que nós temos no programa é o digit, tá? Que é o dígito a ser exibido, tá? A gente tem multiplex count, né, que é o contador de multiplexação. Uma variável para guardar os minutos, tá? E uma variável para guardar tanto as dezenas quanto as unidades dos segundos, tá? Então, as dezenas são codificadas em BCD e as unidades também são codificadas em BCD. Então, tanto as dezenas quanto as unidades são codificadas em BCD, ok? Bom, então aqui eu tenho o reset vector na posição 0000, né? Eu vou colocar o valor de calibração aqui e vou dar um go to para start, tá? Então, o start, o que eu vou fazer? Clear W, né? Limpo o registrador W. Tris port B, tris port C. Por quê? Por que eu uso tris? Porque a port B e a port C elas não estão mapeadas em memória, tá? Então, quando elas não estão mapeadas em memória, como eu falei para vocês na aula anterior, elas só podem ser acessadas e modificadas a partir da instrução tris. Então, eu coloco em W o valor que eu quero escrever no registrador de configuração, tá? E dou tris para a porta que eu quero configurar, tá? Então, tris port B, configuro o registrador tris da port B, e tris port C, eu configuro o registrador tris da port C, tá? Em seguida, eu quero configurar o timer 0, tá? O timer 0, ele não tem um bit de overflow, ele não gera interrupção a partir do overflow, tá? Então, o que eu vou configurar, né? Quais são os bits mais importantes aí? T0 clock source, tá? Igual a 0, né? Ou seja, a fonte de clock do meu contador 0 vai ser a fonte de clock das instruções do meu PIC, tá? Ou seja, eu não tenho um clock externo, tá? Então, se eu não tenho um clock externo, o RC5 é utilizável como porta de entrada e saída. Então, vocês podem observar aqui ó, que o RC5 é multiplexado com T0 clock input, tá? Então, se o input do clock, né, é interno, ou seja, né, se o T0, né, se o T0 ele está sendo acionado pelo clock de instruções, né, eu posso utilizar a porta RC5 como entrada e saída digital, tá? Então, colocando 0 nesse bit aqui, tá? Eu consigo utilizar a porta RC5, eu ganho a porta RC5 aí como entrada e saída digital, tá? Porque eu não estou usando o clock externo para comandar o meu timer 0, tá? Então, veja que eu coloquei 0 aqui, né? Então, RC5 é usável, tá? Prescaler vai ser atribuído ao timer 0, PSA vai valer 0. Prescaler de 256, então PS igual a 111, essa informação eu consigo no datasheet, tá? Então, eu vou incrementar a cada 256 microsegundos, tá? E o bit que eu vou checar vai ser o timer 02, tá? Timer 02 cicla a cada 2,48 milissegundos. Como é que eu sei isso? Porque timer 02 é o terceiro bit do timer 0, tá? Vamos olhar aqui o timer 0 para ver como é que ele é, tá? O timer 0, ele é um registrador de 8 bits, tá? Que ele fica na posição 01 da memória de variáveis aqui, tá? O timer 0, ele então tem 8 bits, né? Então, ele tem o bit 0, o bit 1 e o bit 2. O bit 2 é o terceiro bit, tá? Então, para esse bit 2 ir para 1, né? Você tem que multiplicar
o seu tempo por 8, tá? Ok? Então, vamos voltar lá no código, né? Para timer 0 ir para 1, ou de 1 voltar para 0, ou de 0 ir para 1 novamente, tá? Ele demora 256 deslocado de 3, tá? Então, 256 vezes 2 ao cubo, 256 vezes 8, 2048 microsegundos, que te dá 2.048 milissegundos, ok? Então, é assim que ele calcula o tempo de mudança do bit TMR02, tá? Né? Aí ele faz aqui bank cell minutes, né? Então dá um clear file minutes, clear file seconds. Então limpos minutos, limpos segundos, tá? E aí ele vai entrar no loop principal, tá? Então ele quer multiplexar os displays por 3 segundos, ele quer ficar 3 segundos multiplexando os displays, tá? E depois desses 3 segundos ele vai incrementar os contadores. Então ele tem um multiplex loop aqui, que começa aqui, tá? E termina aqui, né? Então, ó, multiplex loop, ele começa aqui, ele termina aqui e ele dura 1 segundo, tá? Depois de 1 segundo, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar os contadores, tá? Aqui é o fim do incremento dos contadores, e aí eu volto para o main loop. Aí no main loop eu faço o quê? Né? No main loop, eu vou colocar aqui a quantidade de vezes, tá, que cada dígito vai ser multiplexado. Então eu tenho aqui, ó, 1 milhão de microsegundos, tá? Então isso aqui é 1 milhão de microsegundos, dividido por 2048 microsegundos, dividido por 3. Então isso daqui me dá a quantidade de microsegundos que cada display vai ficar aceso, tá? Ok? Então eu vou mover essa quantidade aqui para multiplex count, tá? Então o multiplex count vai fazer o quê? Ó? Vai testar o timer 02, né, o bit 2 do timer 0, né? Então ele vai esperar o timer 02 ficar em alto. Então aqui vocês vão notar um padrão de alternância, tá? E, ó, primeiro ele espera o timer 0 ficar em alto. Depois ele espera o timer 02 ficar em baixo, né? Faltou o 0 aqui, né? Depois ele vai esperar o timer 02 ficar em alto, né? Depois ele vai esperar o timer 02 ficar em baixo. Depois ficar em alto, depois ficar em baixo, e aí vai voltar para o início aqui e esperar ficar em alto. Então você tem que, se você está olhando um único bit do contador, tá, para contar o seu tempo, você tem que ter esse padrão: esperar em alto, esperar em baixo, esperar em alto, esperar em baixo, esperar em alto, esperar em baixo, em um número par de vezes, tá? Então isso é uma coisa que o autor desse código não explica, mas que você tem que perceber, tá? Então o que ele vai fazer inicialmente? Ó? Ele vai esperar, né, 2.048 milissegundos, tá? Então ele vai ficar nesse loop aqui, ó, 2.048 milissegundos, tá? Aí ele vai mover aí ele vai mover, né, a variável minutos para W, tá? E vai exibir os minutos na porta, vai exibir os minutos na porta que é comum a todos os displays, tá? A porta que eu mando o meu dígito, tá? A porta que eu mando a conversão do meu dígito, né? Porque set7seg converte o dígito, tá? Qual dígito? No caso aqui eu estou convertendo o dígito dos minutos, tá? Então a porta para a qual eu mando a conversão do dígito dos minutos é a mesma que eu mando a conversão do dígito das dezenas e a conversão das unidades, né? Vocês podem olhar no esquema elétrico que essa porta está ligada em todos os displays. Então olha só, essa porta aqui, ó, um pedaço da porta aqui, está ligado em todos os displays, tá? O que vai determinar para mim se o bit vai ficar aceso ou apagado é o bit de controle aqui da iluminação do display, se o display vai acender ou não, tá? Beleza, aí o que eu faço? Ó? Bit set file minutes, eu habilito o display dos minutos, então o display dos minutos acende. Mas aqui existe um bug nesse código aqui, tá? Por quê? Eu tenho que apagar os outros displays e acender apenas o dos minutos. E o que ele está fazendo aqui? Acendendo apenas o dos minutos.
tá? Então, no loop de multiplexação, ele vai ficar com os minutos acesos o tempo todo. E a mesma coisa vai acontecer com os segundos. Ó. Ele só seta, mas ele não apaga o bit dos minutos nem dos segundos, né? E quando ele seta o bit das unidades, ele não apaga o dígito das dezenas nem o dígito dos minutos. Então, isso daqui é um bug do código dele, tá? Então, esse bug eu corrigi no meu código, tá? Então, fica a observação aí, tá? Então, muito bem. Então, exibi aqui o dígito dos minutos, espero aqui, né, 2048 milissegundos, né, para ele ficar baixo, para ele abaixar aqui, tá? Bom, então aqui o que ele vai fazer? Ele vai esperar o TMR02 ficar alto, tá? Então ele vai ficar nesse loop aqui até o TMR0, até o bit 2 do TMR0 ficar alto, né? Quando acontecer isso, o que ele vai fazer? Ele vai querer exibir o nibble, né? O dígito das dezenas. O dígito das dezenas está no nibble mais significativo da variável seconds. A variável seconds ela tem 8 bits, né? Os 4 bits mais significativos correspondem ao que eu quero, às dezenas, tá? As dezenas de segundos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa instrução aqui, troca os nibbles mais significativos de uma variável de 8 bits pelos bits menos significativos dessa variável de 8 bits, tá? Então, os dígitos das dezenas, né, vão ser os menos significativos e os dígitos da unidade, tá? E os dígitos binários da unidade, né, o nibble da unidade, vão ser os nibbles mais significativos, os seus bits, né, do nibble mais significativo aí, tá? Beleza. Aí o que eu quero fazer? Eu quero eliminar, tá, o nibble mais significativo, que é o nibble das unidades, porque eu quero exibir as dezenas. Então, vou fazer um AND lógico, um AND bit a bit com a palavra 0xf. Fazendo isso, o que vai sobrar, tá, no registrador W, né, porque AND literal com W, o resultado vai ficar em W, então o que vai sobrar em W vai ser o nibble das dezenas de segundos, tá? Então, o nibble das dezenas de segundos vai ficar no W, tá? O W é um parâmetro para set7seg, tá? Set7seg vai retornar para mim em W, né, a representação daquele dígito BCD, daquela representação BCD de 4 bits para a porta, né, ou para as portas aí, no caso, né? Então ele vai enviar essa representação para as portas, ok? Que vão acender os displays de 7 segmentos, né? Os displays não, o display, né? Porque você só vai ativar um, tá? E aí qual que você vai ativar? Você vai ativar o display de tens, né? O display de dezenas. Então, bit set file tens. Note que, como eu falei para você, que tem um problema aqui, né? Você não limpou o display aí dos minutos e você não limpou o bit que habilita o display dos segundos, né? Então, o display, né, dos minutos estava aceso e você acendeu o display das unidades aqui, né? Então ficaram os dois displays com o mesmo valor aí, que é o valor das unidades. Então esse código está errado, tá? Não pode ser assim. Então eu corrigi, vou mostrar para vocês, tá? Beleza. Agora o que você vai fazer aqui? Esperar mais um tempinho aqui, esperar ele ficar baixo, depois você vai esperar ele ficar alto, tá? E aí o que você vai fazer? Ó, mover os segundos para W de novo, só que agora você não precisa inverter os bits. Por quê? Porque os bits menos significativos, ou seja, o nibble dos segundos, né, já está na posição correta, já está na posição menos significativa. Então você simplesmente vai eliminar o nibble das dezenas, fazendo uma máscara, né, com 0xf, ou seja, um AND bit a bit com 0xf, tá? Então você vai fazer um AND aqui e vai ficar só com o nibble dos segundos, tá? Só com o nibble dos segundos, né, a parte de baixo. E aí você vai mandar esse nibble, você vai converter e mandar essa representação para as portas aí,
que vão comandar o display de set segmento dos segundos, tá? E aí você vai habilitar o display dos segundos, mas você teria também que desabilitar os outros, né? Você deveria desabilitar o tens e você deveria desabilitar também o minutes, tá? Só que ele não faz isso daqui é um erro, como eu falei para vocês, então eu corrijo isso no meu código. Então aqui eu espero novamente ele ficar embaixo, né? Depois eu decremento meu contador de multiplexação aqui e volto aqui, né? Voltando aqui, o que eu vou fazer? Vou esperar ele ficar alto, depois vou esperar ele ficar baixo, alto, baixo, alto, baixo. Tem que sempre ser esse padrão, porque eu estou checando um único bit do meu timer, tá? Então isso é importante você entender. Muito bem, aí eu exibi todos os algarismos, né, do meu contador aí, né? O que eu tenho que fazer? Incrementar os contadores, né? Então, inicialmente eu vou incrementar o contador de segundos, né? Inc f é a variável segundos aqui, então, e o resultado fica em segundos, porque eu coloquei f aqui, tá? Então isso daqui é a mesma coisa que segundos recebe segundos mais um, tá? Segundos recebe segundos mais um, tá? Aí o que você vai fazer? Vai mover os segundos para W, vai fazer uma máscara com 0xf, tá? E vai ver quantos segundos você tem. Se você tiver 10 segundos, tá? Você compara com 10 em decimal, ó. Lembra que você colocou radix 10 lá no começo? Então, ponto 10 é o quê? 10 em decimal, que é 0xa, tá? Então, você vai comparar com 0xa aqui, compara com 10, né? Se não for 10, você vai para GoToEnd Inc. Acabou, entendeu? Agora, se for 10, o que vai acontecer? Você vai pular o GoTo. E aí você vai somar 6 com o valor de segundos. Aí você pergunta assim, mas puxa, mas por que eu somo 6 com o valor de segundos, né? Isso daqui eu descobri simulando, tá? Porque, veja bem, ó, se você tem 10, né? 10 em... Se você tem 0xa, tá? Imagina em hexadecimal, você tem 0xa. E você soma 6, você fica com um zero em hexadecimal, tá? Ou seja, você fica com 16, que é um zero em hexadecimal. Então, o que aconteceu? Você zerou o dígito dos segundos e incrementou o dígito das dezenas de segundos. Olha que maravilha, né? Então, com essa operação, com você mover 6 para o registrador W e somar com segundos, o que te faz isso, né? Se seus segundos são 10, os seus segundos passam a ser 16. Mais 16, o que é? É um zero hexa. Então você zerou o dígito, o nibble dos segundos e incrementou, tá? O nibble das dezenas de segundos. Interessante, né? Depois a gente vai ver isso no simulador. Eu vou mostrar isso para você acontecendo, tá? Então veja os comentários que eu fiz aqui, ó. Compara com 10 em decimal, o que fica no nível inferior é sempre menor que 10. Se for 10, pula o GoTo e incrementa dezenas, tá? Como é que você incrementa? Se não for 10, vai para o final do incremento, vai para o final do loop, né? Então, se for 10, você soma 6. 10 vira 16, que é 10 em hexa. 16 em decimal é 10 em hexa. Então, o dígito dos segundos volta para 0 e o dos minutos é incrementado em 1, né? Em seguida, compara se os segundos atingiram 60 hexa. Como é que você faz isso? Você move a constante 60, né, para o registrador W, faz um XOR do W com o file, né, segundos aqui, né? Lembrando que 60 hexa não é igual a 60 segundos, tá? Mas a comparação que você tem que fazer é essa, tá? E aí, se não for 60, você pula o GoTo. Então você vai para end incremento aqui, vai para o final do incremento, tá? Que é aqui, ó. E volta para o loop main aqui, tá? Se não, né, o que você faz? Se for 60, né? Se for 60, você vai limpar, né, os dois nibbles do segundo, então clear file segundo, limpa os dois nibbles de segundo. O nibble das dezenas e o nibble das unidades que guardam os segundos aí, tá? Incrementa o dígito de minutos, então inc file mins f faz mins, receber mins mais 1, tá?
Vê se não estourou, se não vale 10, né? Então você coloca 10 no registrador W e faz um XOR aqui. Então se esse XOR der 0, né, o bit Z vai ser setado, né? Então se ocorrer overflow dos minutos, os minutos atingem 10, você reseta os minutos para 0 e continua o loop principal, tá? Então isso daqui é o código que a gente tinha, tá? Só que a gente precisa adaptar esse código para o PIC, tá? Aqui tem as tabelas de lookup, tá? E aqui tem a função que faz a conversão para mandar a conversão para o display, ok? Para a porta que vai acionar o display, tá? Então, como é que você vai adaptar esse código para o PIC, tá? Então, você vai alterar as portas de entrada e saída, porta A e porta B, no caso, tá? Alterar a forma de comando, né, caso o circuito tenha mudado. O PIC 16F84A ele tem interrupções, então você tem que alterar o registrador INTCOM e tem que alterar o registrador Option, que é um registrador que está relacionado à parte B, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Bit Clear File Status RP0. Então veja que, como eu expliquei na aula passada, tá? A porta, né, é selecionada, a porta e o registrador TRI são selecionados pelos bits RP0 e RP1 da palavra de status, tá? Então, como essa porta A ela fica no banco 0, você tem que limpar o RP0. Então, bit clear file status RP0, tá? E aí você limpa a porta A. Bit set file status RP0, tá? Por quê? Porque o registrador TRIS fica no banco 1, tá? Você vai selecionar o banco 1. Você quer que 4 bits aqui, né? Os 4 bits menos significativos. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Você quer que os RA3 até 0 seja input, então você vai mover 1 aqui, né, para RA3 até 0 e vai dar um move WF para trisar. Você não vai usar a instrução tris, porque o tris ele está mapeado em memória, tá? Então quando o tris ele está mapeado em memória, nesse caso o nosso tris ele está mapeado no banco 1, tá? Por isso, bit set file status RP0, né, para selecionar o banco 1. Então, você vai colocar aqui o valor de configuração que você quer e vai mover esse valor de configuração para a porta que você quer configurar. Tá? Para inicializar a porta B, né, a port B, né, ela fica no port B, não o registrador de configuração, mas a porta mesmo. Tá? Ela fica no banco 0, então você seleciona o banco 0 aqui. Isso aqui pode ser substituído por Bank Cell, né, port B, como eu falei na aula anterior. Clear File port B, tá? Então você limpa a porta B aqui. Bit Set File Status RP0, seleciona o banco 1, por quê? Porque o tris B está no banco 1, e aqui você move o valor que você quer para configurar a porta B, tá? Você move para W o valor que você quer utilizar para configurar a porta B, e move W para o file tris B aqui para você configurar a porta B do jeito que você quer aqui. No caso, ele configurou aqui RB3 até 0 como input, RB54 como output e RB76 como input. Tá? Então ele colocou esse valor em X aqui, que tem que faz essa configuração desses bits aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? O que nós queremos, tá? A gente quer também utilizar o timer 0 aí para a gente contar o tempo de forma precisa, né? Então você lembra que você tem no nosso código que nós olhamos, né? Você tem uma parte do código que conta o código de forma precisa, conta o tempo de forma precisa, né? E que parte é essa? Essa parte aqui, tá? Onde você incrementa os contadores, é a parte que tem que ser precisa, é a parte que tem que incrementar os contadores e tem que contar o tempo de forma precisa, tá? Então é interessante que essa parte ela fique na interrupção do timer, tá? Porque quando ocorrer a interrupção do timer, você vai incrementar os contadores, tá? E incrementar de forma precisa. Os displays não precisam ser atualizados com tempo preciso. Nesse caso, os displays eles são atualizados com tempo preciso, né? Ou seja, você faz uma multiplexação de 1 segundo para multiplexar todos eles, né? E faz esses cálculos todos aqui, por quê? Porque você quer, né, que aqui seja preciso. Mas quando você usa interrupção, você não precisa se preocupar com essa contaiada que o cara fez aqui, tá? O cara fez um monte de conta aqui. Se você usar interrupção, a vantagem é que você não precisa fazer esse monte de contas, tá? Porque a interrupção ela vai dar para você
um valor preciso aí, ok? Então você quer configurar o timer 0, tá? Então, quais são os registradores associados ao timer 0? A tabela 4.1, tá? Datasheet do PIC 16F84A te fala, ó. Você tem o TMR0, né, que ele é um registrador de 8 bits, bit de 0 até bit 7, tá? Você tem o INTCON, né, no qual você tem que habilitar o Global Interrupt Enable, tem que habilitar as interrupções globais, tá? Para que você possa utilizar a interrupção do timer 0, as interrupções globais têm que estar habilitadas, tá? Timer 0 Interrupt Enable tem que ficar habilitado, tá? E Timer 0 Interrupt Flag é um flag que no final da interrupção você tem que limpar esse flag aqui, senão a interrupção ela acontece de novo, tá? Se você não limpar esse flag no final da interrupção e der um return from interrupt, a interrupção acontece de novo, então antes de dar um return from interrupt, você limpa esse flag aqui, tá? Esse flag aqui, ele é setado sempre que acontece um estouro de temporização. Então, se acontecer um estouro de temporização, esse flag aqui é setado, mesmo que a interrupção esteja desabilitada, tá? Então, mesmo que a interrupção esteja desabilitada, esse flag aqui, ele vai ser modificado, tá? Timer 0 Interrupt Flag, tá? O registrador Option, o pull-up das portas B vai ser desabilitado, Interrupt Edge não te interessa. T0 Clock Source, tá? É a fonte de clock para o timer 0, tá? Pode ser externo, pode ser interna. No nosso caso, nós vamos usar uma fonte interna de clock, tá? E T0 Source Edge, tá? Então, T0 Source Edge, né? Para você selecionar se é em borda de subida ou descida. PSA é Prescale Assignment, você vai associar o timer 0, não ao timer watchdog. E aqui são os valores do Prescale, tá? Muito bem, ok? Então, ó, a interrupção do timer 0 é gerada quando o registrador TMR0 sofre um overflow de FF para 00, tá? Quando isso acontece, o bit T0 e F, T0 Interrupt Flag, tá? O T0 Interrupt Flag é esse bit aqui que eu falei para você, que sempre que acontece um estouro no temporizador, ele é setado, tá? Independente da interrupção estar habilitada ou não, tá? Quando isso acontece, o bit T0 e F, T0 Interrupt Flag, que é o bit INTCON 2, é setado. A interrupção pode ser mascarada, desabilitada por software. Quando eu falo em mascarar uma interrupção, eu falo em desabilitar essa interrupção por software, tá? Limpando o bit T0 Interrupt Enable, tá? T0 Interrupt Enable é esse bit aqui, esse bit aqui 5, tá? Do INTCON, tá? Então, o que eu faço? Se eu colocar 0 aqui, tá? A interrupção acontece, né? Mas ela não é tratada, tá? E se ele tiver em 1, eu desvio meu programa para a rotina de tratamento da interrupção. Eu desvio para o vetor de interrupção, vejo qual a interrupção que é e chamo a rotina que faz o tratamento da interrupção, no caso a interrupção do timer 0, tá? Então a interrupção pode ser mascarada, quer dizer, desabilitada por software, limpando o bit T0 Interrupt Enable. Se a interrupção estiver habilitada, a rotina de tratamento de interrupção precisa limpar esse flag antes dessa interrupção acontecer novamente, tá? Então, antes de você retornar da interrupção, você tem que limpar o T0 Interrupt Flag, tá? O timer 0 não pode acordar o processador se ele estiver no modo sleep, pois o timer está desabilitado no modo sleep. Então, aqui a gente não está utilizando o modo sleep, tá? A CPU está acordada o tempo todo, ok? Então, vamos lá, né? Como é que nós temos que configurar o timer 0, né? Você vai limpar o timer 0, clear file timer 0, limpa o timer 0, coloca todos os bits aqui em 0, né? Ok? E aí o que você vai fazer, ó? Interrupções globais têm que estar habilitadas, então Global Interrupt Enable tem que estar em 1, tá? T0 Interrupt Enable, tá? Tem que estar habilitado, né? Então, esse bit aqui não importa o valor, né? Esse P e E aqui não importa o valor, eu vou colocar 0 nele, tá? Mas o T0 Interrupt Enable tem que estar habilitado, então tem que colocar 1 nesse cara aqui, tá? Então eu coloco 1 aqui e habilitar interrupções do timer 0. Flag de interrupção T0 e F limpo, tá? Então esse cara aqui tem que estar em 0, tá?
Então você coloca esse valor, o resto pode ser tudo zero, né? O resto não importa, tá? Porque você não tem interrupção externa, você não tem interrupção na porta B, tá? Como eu discuti na aula anterior, né? O PIC 16F84A, ele proporciona uma entrada de interrupção externa na porta B, tá? Mas como você não está usando a porta B como interrupção externa, você vai colocar int E como zero, tá? Se você coloca int E como zero, você desabilita a interrupção externa na porta B, que é isso, uma das coisas que você tem que fazer para você poder usar a porta B como a I/O digital, tá? Então você vai colocar esse valor aqui em int_com, tá? Aí no registrador option, tá? RB pull up da porta B. Você não quer pull up na porta B, tá? Então o que você vai fazer? Colocar 1 no RB pull up, tá? Interrupt edge select bit, né? Como você não está usando a porta B, não está usando interrupção externa, né, na porta B, o RB0int, né, se você tivesse uma interrupção externa, né, uma interrupção de um dispositivo externo para o seu PIC tratar, essa interrupção externa ela iria entrar pelo bit RB0int, tá? Pelo pino RB0int, tá? Mas como você não está usando o RB0int como pino de entrada de interrupção externa, esse valor aqui tanto faz, tá? T0 clock source, tá? Internal instruction cycle clock, tá? Por quê? Porque você não vai usar o R4 como fonte de clock para o seu temporizador T0, tá? Ok? T0 source edge select bit, isso aqui tanto faz, tá? Pode ser 0 ou pode ser 1. Prescale assignment, você vai usar o prescale para o timer 0, tá? E aqui são os prescales select bits aqui, tá? Então vamos lá, né? A configuração do option, né? Tá? O option é um registrador mapeado em memória, você não vai usar a instrução option. Você vai colocar um valor em W e você vai utilizar move W to file option, tá? Se você colocar só option, o seu montador ele vai reclamar, ele vai te dar um warning, tá? Então como é que eu fiz isso daqui, ó? Vamos observar, ó. RB pull-up, né? Pull-ups da porta B desabilitados, então eu coloquei em 1, tá? Interrupções de borda de subida, não importa, tá? Ó, vamos olhar aqui o option, int edge, né? Isso aqui não importa, então eu coloquei 1 aqui, poderia colocar 0, tanto faz. T0 clock source. Eu coloquei 0 porque eu quero fonte de clock interna, tá? T0 source edge, né? Clock do timer em borda de subida. Não importa aqui, pode ser em borda de subida ou em borda de descida, que ele vai, o seu timer, né? O seu TMR0, ele sempre vai incrementar. Qualquer valor que você colocar aqui, 0 ou 1, ele vai incrementar, tá? PSA 0, prescale associado ao timer 0. Se você colocasse 1, ele seria associado ao watchdog, tá? E prescale em 1 para teste. A cada 512 instruções, eu tenho uma interrupção do timer 0, tá? Então, move W to file option, tá? Bom, pessoal, então aqui eu estou com o meu projeto aberto no Proteus, tá? Estou utilizando aqui o PIC 16F84A com a osciladora cristal aqui, certo? O controle dos displays, tá, é feito a partir da porta B. Então, a porta B é que manda a representação dos dígitos para os displays de 7 segmentos. Tá? Na porta B estão ligados os resistores aqui do 220 ohms, tá? E a porta A é utilizada para chavear os transistores aqui, colocando esses transistores no corte para apagar o display ou na saturação para acender o display. Tá? Então, se eu coloco 1 aqui na base do transistor, o display acende. Se eu coloco 0, o display apaga. Né? Então, se eu coloco 1, o transistor fica na saturação. Se eu coloco 0, o transistor fica no corte. Tá? Então, veja que duas configurações são essenciais para esse projeto funcionar. A primeira é a configuração do registrador option, tá? Para que eu selecione a fonte de clock do timer 0 como sendo uma fonte de clock interna, ou seja, o clock das instruções, né? Então o timer 0 tem que receber o clock das instruções, não um clock externo, tá? Se eu colocar clock externo para o registrador T0, a porta A pode não funcionar corretamente, tá?
E eu tenho que configurar o registrador INTCOM de maneira apropriada para que eu possa, né, utilizar a porta B aqui, o bit 0 da porta B aqui, como entrada ou saída digital, no caso aqui saída digital, tá? Então eu tenho que desabilitar a interrupção externa no pino 6 aqui, ou seja, no pino RB0/int, tá? Então eu tenho que desabilitar a interrupção externa e eu faço isso no registrador INTCOM, tá? Então essas duas coisas são muito importantes aí, tá? Então veja aqui, né, que é o restante do circuito, tá? Vocês podem pausar o vídeo aí e analisar com um pouco mais de tranquilidade, né, com um pouco mais de tempo, ok? E agora eu vou mostrar para vocês aqui o código-fonte, tá? O que foi mudado aqui, né? Configurações, Code Protection Off, Watchdog Timer Off, né? PillWrite On, ou seja, quando eu ligar o timer já vai começar a funcionar. Osciladora cristal, tá? Esses defines aqui eu mudei, ó. Quem controla minutos é o bit 2 da porta A. Quem controla dezenas de segundos é o bit 1 da porta A. E quem controla unidades de segundos é o bit 0 da porta A, tá? Isso pode ser visto aqui, tá? No esquema elétrico, né? Então a porta A aqui é que está controlando a base desses transistores aqui, né? Que vão acender ou apagar os displays aqui, ok? As variáveis que eu uso, digit, que é o dígito que eu quero exibir, né? Na verdade, é o dígito que eu quero passar para a função de conversão, para a função de conversão me retornar um valor em W, para eu jogar esse valor em W na porta B, né? Porque é a porta B que está ligada nos displays, né? Que vai fazer o controle de acendimento dos LEDs do display, tá? Então esse digit aqui é o dígito que eu vou mandar para a função de conversão para ela converter e jogar na porta aí para exibir esse dígito no display, tá? Aí eu tenho aqui a variável minutos, que guarda o tempo em minutos. Segundos, cujo nibble menos significativo guarda os segundos em BCD. E o nibble mais significativo guarda as dezenas de segundos em BCD, tá? Div1 e div2, né, são variáveis divisoras de tempo, tá? Que eu usei na rotina de tratamento da interrupção. Então, div1 e div2, eu só estou usando div1, tá? Porque quando eu fui testar, a contagem estava muito rápida e não estava conseguindo acompanhar, tá? Quando eu fui testar o circuito na prática, tá? Não aqui na simulação. DC1, DC2, DC3 são variáveis de delay, tá? Utilizadas pela função delay, tá? Eu estou utilizando a função delay aqui. WTemp é uma variável auxiliar que vai guardar temporariamente o valor de W quando eu entro na interrupção. Então, quando eu entro na interrupção, tenho que salvar o W e tenho que salvar a palavra de status, tá? Então, o W e a palavra de status são salvas nessas duas variáveis aqui. Em microprocessadores maiores ou em microcontroladores maiores, né, o ideal é salvar os registradores que são modificados na rotina de tratamento de interrupção na pilha, né? Porque as interrupções, uma interrupção pode interromper a outra, as interrupções têm prioridade, né? Aqui não, aqui todas as interrupções têm a mesma prioridade e uma interrupção só começa quando a outra termina, tá? Então não tem problema de você sobrepor ou de você perder esses valores aí, tá? Então, basicamente, nós temos dois endereços aqui, né? O endereço de reset, que é o endereço 000, e o endereço de reset vai te mandar para o start, que é onde o nosso código principal começa, tá? O que o nosso código principal ele vai fazer, tá? Né? O que o start vai fazer, né? Vamos olhar aqui. O start, pessoal, ele vai configurar as portas, tá? Então, ele vai configurar a porta A aqui, né? O tris A. Vai configurar a porta B e o tris B, tá? Vai configurar o option, que é o registrador do timer, né? Cuja função principal é setar, né? Configurar o timer, tá? Limpar o timer 0, configurar o INTCOM, que é o registrador das interrupções, tá? E aqui configurar o timer, né? Um option, né? Parece que ele está configurado duas vezes aqui, ou é impressão minha?
Ah, não, aqui ele estava comentado, né? Porque esse daqui era o código antigo, tá? Então, o timer é configurado, o timer novo, né, configurado aqui, ok? Então, aqui é só um comentário. Onde que está aqui? Aqui é só um comentário que você pode apagar, tá? Se você quiser, ok? E aqui limpa o timer 0. Limpar o timer 0 não tem nada a ver com configurar o timer 0. É simplesmente limpar a variável TMR0, ok? Aí aqui eu limpo as variáveis minutos, segundos, DC1, DC2, que são os delay counts, tá? E aí eu entro no main loop, tá? Então você tem o start, né? O start que faz a configuração e o main loop que ele vai ficar preso aqui, né? Enquanto o código estiver rodando, ele vai ficar preso aqui, tá? Esse código que eu selecionei aqui é o código que vai ser interrompido pela interrupção. Quando a interrupção acontecer, esse é o código que vai ser interrompido. O que esse código faz? Esse código é o código que atualiza os displays, tá? Então, como é que ele começa? Ele começa atualizando os minutos, então ele pega o dígito dos minutos, chama a função que converte esse dígito para a representação que eu tenho que mandar para a porta, tá? Então, chama essa função, né, que manda essa representação para a porta. E aí eu faço o seguinte, ó, eu ligo o display de minutos, desligo o display de dezenas de segundos e de segundos, tá? Então, desligo o display de dezenas de segundos e desligo o display de segundos, tá? O código original que eu mostrei não faz isso, ele deixa esses bits todos habilitados. Então, ele é um mau código, tá? Ele não funciona. Espero 10 milissegundos, tá? E aí eu faço o quê? Né? Vou exibir como eu expliquei para vocês, né? O dígito dos minutos, tá? Então eu pego os minutos aqui, né? Pego os minutos aqui, ok? Ele fica no registrador W, chama a função que manda esse W para a porta, que muda a representação do W e joga o resultado da conversão para a porta, tá? Limpo os minutos, habilito as dezenas de minutos e limpo as unidades de segundos, tá? Espero 10 milissegundos e aí eu vou exibir o dígito dos segundos da mesma forma, ou seja, né, limpa os minutos, limpa dezenas de segundos e aciona segundos, tá? Espero mais 1 milissegundo, mais 10 milissegundos, né, porque eu coloquei 1 em W, então espero mais 10 milissegundos, volta para o loop principal, tá? Então, quando tiver passado um determinado tempo, né, dado pelo pre-scale, tá? Veja que aqui eu coloquei o pre-scale no máximo, né, para o timer 0, né, e usei option, né, isso aqui está obsoleto, isso aqui não é recomendado, tá? Move W to file option, tá? O certo que você deveria fazer aqui, tá? Igual é feito aqui, ó, move W to file int.com, tá? As configurações das portas B e C também é a mesma coisa, ó, né? Bankcell 3B, né? Então isso daqui é a mesma coisa que Bankcell 3B. Move LW000 para ser tudo saída, né? Move W to file 3B configura todas as portas, todas as saídas de B como todos os pinos de B como saídas digitais, né? Em A também, né? Bitclear, bitset file, o trisA fica no banco 1, né? Então bankcell trisA aqui, isso daqui é a mesma coisa que bankcell trisA, né? Que é move status RP 0, né? Coloca 0 aqui e manda para o trisA. Então, todos os bits da porta A, eles vão ser saídas digitais, tá? Limpa os bits da porta A, né? Então nenhum dígito está aceso inicialmente, tá? Clear file port B, então todos os bits da porta B inicialmente estão limpos, né? Certo? Até eu começar o main loop, né? Aí eu começo o main loop exibindo as coisas aqui, certo? E aí, quando a rotina de interrupção interrompe, o que ela faz, né? Bom, então vamos lá, né? Quando acontece uma interrupção, você vem para o endereço 004, que é o endereço do vetor de interrupção. Aqui você tem que verificar qual interrupção que foi, tá?
Como nós só temos a interrupção do timer 0, você não precisa fazer isso, você não precisa verificar qual que foi a interrupção que aconteceu. Tudo que você precisa fazer é salvar os registradores aqui no começo, tá? E restaurar os registradores aqui no final, tá? Então, salva os registradores, tá? Chama a rotina de tratamento da interrupção, restaura os registradores aqui e limpa o flag de interrupção. É muito importante você limpar o flag de interrupção antes de você chamar return from interrupt, porque senão a interrupção acontece de novo e você não volta no código, tá? Não volta no código que você interrompeu. Qual código que você interrompeu? Você interrompeu o main aqui, né? Você interrompeu o main loop, tá? Esse main loop aqui foi o código que você interrompeu, certo? Então, se você não limpar esse flag de interrupção aqui, tá? Que eu estou falando para vocês, esse flag T0 e F, tá? Se você não limpá-lo, tá? A interrupção acontece de novo, tá? E aí você não volta para o código, até você não limpar esse flag, tá? E o que faz timer zero interrupt, tá? Antes disso, vamos falar como é que a gente faz para salvar os registradores. A gente não tem pilha, tá? Então, em microcontroladores maiores, normalmente você dá push, né, dos registradores que você quer salvar no início da rotina de interrupção, e você dá pop dos registradores que você salvou no final do tratamento da rotina de interrupção. Aqui a gente salva em variáveis temporárias. Então, ó, move status para W, né? Certo? Move W para status temp. Então, você salvou o status em status temp. E aí, para restaurar, o que você faz? Ó, move status temp para W, move W to file, status. Então, você restaurou o status, tá? Com o W, você poderia fazer a mesma coisa, mas ele usou o swap aqui, tá? Vamos, então, dar uma olhadinha agora no timer zero interrupt. O que ele faz, né? O timer zero interrupt é a rotina que está aqui, tá? Eu usei esse divisor aqui, né? Esse div1 aqui, né? Então, eu incrementei esse div1. Então, quando ele chega em 255, tá? Eu incremento os outros, eu incremento os meus contadores aí, né? Os meus contadores de segundo, dezenas de segundos e minutos, tá? Se ele não chegou em 255, eu vou para end inc, tá? End inc é o quê? É aqui onde eu retorno zero. Aqui eu retorno zero da rotina. Não da rotina de tratamento de interrupção, mas da rotina timer zero interrupt, tá? Então aqui eu uso o return normal, não o return from interrupt, tá? Return from interrupt eu uso aqui, ó, quando eu retorno realmente da interrupção, tá? Então aqui eu vou conferir, né? Quando deu 255, né? O que eu faço? Ele volta para zero automaticamente, né? E aí eu faço esses incrementos aqui, né? Certo? E quem fica encarregado de exibir é esse outro código aqui. Então tem um código paralelo, né? Eu tenho o main loop executando de forma paralela com o código de interrupção. Aí você fala assim, né? Bom, professor, muito bem, mas como é que eu faço o debug desse tipo de coisa? Eu vou ensinar para você agora como utilizar o VSM Debug para fazer o debug desse código, ok? Bom, como é que nós vamos fazer o debug? Então a gente vai vir aqui, Start VSM Debug, tá? Então eu vou dar F11, vou dar Go to Start, vou fazer aqui a configuração das portas, tá? Então estou dando aqui F11, Clear Timer 0, né? Configuro intcom, configuro option, tá? 0 as variáveis aqui e entro no main loop, tá? Então vamos lá, né? O que eu vou fazer? Vou pegar e colocar o W em minutos, tá? Então move file minutos para W, tá? Movi minutos para W, vou chamar set7seg, tá? Ele vai dar um movef digit aqui, call get7segb, tá? Vai somar aqui, como é 0, ele vai retornar o padrão para 0. Retornou o padrão para 0, vai mover esse padrão para a porta B. Agora, observa o seguinte, ó. Vamos olhar aqui no Schematic Capture. A porta B, inicialmente, eu tinha colocado tudo 0 nela, tá? Então, movendo esse padrão, o G, tá? O dígito G aqui, ele tem que ficar
ele tem que ficar em 0, ele tem que continuar em 0 e os demais em 1, tá? Se esse daqui, por exemplo, ficar em 0, é porque você errou a configuração aqui da porta B, ou seja, né, a porta B não tá multiplexada corretamente, com a interrupção externa, tá? Então, ó, eu vou fazer um F11 aqui, fiz o F11, tá? E aqui eu já tenho que observar o padrão aqui, ó, na porta B, tá? Observei o padrão na porta B, o dígito não acendeu porque o meu transistor está cortado, estou com 0 na base do transistor, tá? Então, vou dar F11 aqui, retorno. Agora eu vou dar bit set file minutes, tá? Bit set file minutes vai habilitar a base desse transistor, vai colocar essa base em 1, tá? Então, colocando essa base em 1, então aqui, ó, F11, tá? O que tem que acontecer? O dígito 0 tem que aparecer aqui, porque agora o transistor está na saturação, ok? Então, F11 aqui, tá? F11 aqui. Agora, eu posso dar um F11 aqui, mas o delay, gente, o delay eu não quero entrar no delay porque ele vai demorar uma eternidade. Só que durante o delay pode acontecer uma interrupção. Então, para eu pegar essa interrupção, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui, tá? No Timer Zero Interrupt, tá? Na primeira instrução do Timer Zero Interrupt, a Timer Zero Interrupt é um label, tá? Então, a primeira instrução aqui, eu vou colocar um breakpoint, então toggle breakpoint. Se acontecer uma interrupção durante o delay, ele vai parar aqui e eu vou conseguir ver o que a interrupção está fazendo, tá? Então é muito importante que vocês façam isso, tá? Quando você tem um código que usa interrupção. Feito isso, tá? Eu vou voltar aqui no meu código, onde eu estava, tá? Vou procurar aqui onde eu estava aqui, né? Agora, nesse call delay aqui, eu não vou dar F11, eu vou dar F10, porque F10 faz a rotina toda, tá? Então, F10. Veja que ele entrou na rotina de tratamento de interrupção aqui, tá? Só que essa rotina aqui, o que ela vai fazer, né? Ela vai, eu vou dar F11 aqui para vocês verem, né? Ela não vai incrementar nada, né? Porque eu coloquei um divisor aqui, tá? Então, ó, eu vou para o final da rotina de interrupção e retorno, tá? Faço o bit clear file aqui, restauro os registradores, tá? Limpo o flag de interrupção, muito importante, retorna da interrupção, tá? Veja que eu estou no meio do delay aqui, tá? Então, eu vou dar um play aqui, tá? Olha lá, ele entrou de novo na interrupção, tá? Então, eu vou dar aqui, ó, F11, tá? Vai fazer de novo, retorna da interrupção, ele continua no delay. Aí você fala assim, bom, professor, mas tá certo, né? Ele vai entrar várias vezes na interrupção, mas eu não estou interessado naquele ponto da interrupção. Eu estou interessado que ele, quando ele entra na interrupção, eu consiga ver o incremento, tá? Eu consiga ver o incremento aí dos meus contadores, né? Não quero ver o divisor, eu quero ver o incremento, tá? Então eu vou tirar vou dar o toggle aqui, tá? Tira esse breakpoint, tá? E aqui vocês podem ver que já tem um breakpoint aqui para segundos, tá? Então eu vou dar um play, tá? Então aqui ele está fazendo a multiplexação dos displays para mim, tá? E agora sim ele vai entrar na interrupção aqui, tá? E ele vai fazer o incremento dos segundos aqui, ó. Então eu vou dar F11, né? Vou dar end inc, tá? E vou retornar da interrupção aqui limpando o flag. Estou no delay aqui, tá? Existe um negócio chamado step out, tá? Então, você vem aqui debug. Step out from source line, você sai da rotina né? Você sai da rotina do delay, né? Então, step out sai da rotina do delay, ok? Saindo da rotina do delay, né? Você pode testar outras coisas, né? Por exemplo, ó, ele está setando corretamente o dígito de ones, né? Ou seja, né? O que está acontecendo aqui, ó? O minute está aceso, né? Então, para acender o one, eu tenho que apagar o minutes, tá? Será que ele está fazendo isso? Né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui e dar F11 aqui, tá? Então, aqui, dando F11, né?
eu vou entrar na rotina aqui, né? Vou transformar aqui, né? Valor, mover para a porta B, né? Movendo para a porta B, né? E retornando 0, né? Esse dígito, ele está sendo exibido aqui, mas ele não é para ser exibido aqui, ele é para ser exibido aqui, né? Então, o que tem que fazer? Tem que trocar o lugar onde esse dígito está sendo exibido. Então, ó, bit clear file minutes, bit clear file tens, tá? Então, ó, ele ficou exibido, mas por um período muito curtinho, tá? Então, o usuário nem vai perceber isso daí, tá? Ele nem vai perceber quando ele estiver olhando o relógio digital, tá? E aí, bit set file once, ele vai exibir o dígito no lugar correto, tá? Vocês podem ver aqui no esquemático que ele exibiu o dígito no 1 aqui, ok? E aí vai dar um delay aqui, né? Então vamos lá, F11, tá? F10 aqui, tá? Go to main loop, e aí ele vai ficar atualizando aqui, tá? Tens once, tal, né? E aí, né? A gente pode dar um play, e quando a gente der um play, ele vai parar naquele ponto da interrupção lá que eu falei para vocês, né? Que eu fiz um toggle, né? Eu fiz um toggle, né? Exatamente para ele parar aqui, ó, quando ele incrementa os segundos, tá? Então ele vai incrementar os segundos, ó. Então F11, tá? Incrementa os segundos aqui, tá? Retorna da interrupção, né? Cai no delay aqui, se eu der um play eu continuo, tá? Então veja que está em 2, né? E assim você consegue depurar o seu código, tá? Então eu vou agora montar esse circuito na prática e mostrá-lo para vocês funcionando, ok, pessoal? Muito importante, tá? Quando você incrementa uma variável, tá? Você tem que verificar na memória de dados se a variável não foi incrementada, se essa variável realmente foi incrementada. Então veja o seguinte, né? Que quando aqui ó, eu faço movef mins w, tá? Eu não dou um bank cell mins, tá? Então ele pode pegar mins de uma posição de memória diferente, tá? Não a posição de memória que eu quero. Então isso é uma coisa que pode dar problema, tá? Aqui ó, page cell 7seg, call set 7seg não vai dar problema. Só que aqui poderia dar problema, tá? Ó, bit set file minutes, bit clear file tens, bit clear file once. Qual que é o problema que poderia dar aqui? E que não deu, mas poderia dar. Porque minutes, tens e once estão em port A, tá? Se você olhar o define aqui, ó, olha o define aqui no começo do código, tá? Ó, minutes, tens e once estão em port A, tá? Então você deveria dar bank cell port A antes de fazer essas modificações que você está fazendo aqui, ó. Tá? Aqui você está fazendo modificações. Antes dessas modificações, você deveria dar bank cell port A. Tá? Então, às vezes, você testa isso aqui, não funciona, debuga, não funciona e não sabe por quê. Tá? No delay, tá? No delay, você deveria também... Onde está a função delay? Ó? A função delay você deveria dar bank cell DC3, bank cell DC1, bank cell DC2, tá? Ok? Quando o pique é grande, isso costuma dar problema, tá? Aqui não dá porque o pique tem pouca memória e está dando certo aqui, tá? Mas poderia não dar, ok? Então, esse tipo de coisa é fonte de erro, tá, pessoal? Então, vocês têm que prestar atenção quando estiverem fazendo isso, ok? Então, agora eu vou montar o circuito na prática para vocês, tá? E vocês vão verificar aí como que a gente monta o circuito, como que a gente testa, ok? Bom, a primeira coisa que eu aconselho a você fazer antes de testar a multiplexagem dos displays com o PIC, tá? É você montar um circuito numa placa separada, como eu fiz aqui, tá? E usar o projeto anterior para acionar os displays para ver se todos eles estão funcionando adequadamente, tá? Então aqui, tá? Eu vou dar um zoom aqui na placa para vocês verem, tá? Então, como vocês podem ver aí, os catodos de todos os displays, tá? Que são esses fiozinhos azuis aqui, estão ligados no ground, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar isso aqui no coletor de um transistor, tá? Então, nós vamos montar um transistor, montar os 3 transistores agora nessa placa aqui, onde está o PIC, tá? E testar
o funcionamento desses displays com os transistores antes de ligar no PIC, tá? Por que isso? Para a gente se assegurar de que o problema, se existir, não está no nosso código, e sim na montagem, tá? Então a gente tem que assegurar que a montagem está funcionando corretamente e que o erro, se existir, está no nosso código, ok? Próxima etapa, pessoal, é montar o circuito usando transistores, tá? Então eu montei aqui para vocês, né? Vocês podem observar aqui que eu coloquei 3 transistores, né? Não sei se dá para ver aí. Ó, são 3 transistores do tipo BC 3725, né? BC 3725, ok? E aqui nós temos os resistores aqui para controle, tá? E aí, né, uma coisa interessante que eu posso mostrar para vocês, né, é que agora os displays, né, eles não estão ligados mais no terra, eles estão ligados no coletor dos transistores, né? O coletor é o pino 1 do transistor, tá? Então aqui eu tenho o pino 1, aqui eu tenho outro, né, outro cara aqui ligado no pino 1, né? Aqui tem outro cara ligado no pino 1 também, nesse lado aqui, tá? E uma coisa interessante, né, que para você saber se o circuito está funcionando, você não precisa nem colocar, tá, a sua base em 1, tá? Porque quando você toca o resistor, tá? Vou tocar aqui com a minha mão direita, né? Olha só que interessante. Só o ruído que você está causando no transistor já é o suficiente para acionar o display, porque a corrente de base, pessoal, para você colocar o transistor aí na saturação, tá? Ela é muito pequenininha, ó. Então só com o dedo aí você já consegue acionar os dígitos, tá? Ó, tá vendo, ó? Ok? Olha que interessante. Eu vou colocar aqui os dígitos mais de perto para vocês observarem melhor, ó. Né? Vou tocar aqui com o meu dedo aqui direito, meu indicador. Agora eu vou tocar aqui. Agora eu vou tocar aqui. Tá certo, pessoal? Lógico que você vai ligar isso nas portas do PIC, tá? Para você poder fazer o controle. Então agora eu vou gravar o PIC com o programa e vou mostrar o circuito todo funcionando para vocês, ok? Bom, pessoal, então aqui vocês podem ver, né, no protoboard, né, o circuito que eu depurei aí para vocês, tá? Eu vou dar um zoom aqui, né? Vocês podem observar aqui os transistores, tá? E aqui a contagem do tempo, tá? Aparentemente ele está contando de 1 em 1 segundo, né? E eu vou dar um zoom um pouco maior agora no relógio, né? Vocês vão ver aí que ele está com 3 minutos e 53 segundos, né, de contagem. E quando ele chegar, né, a 59 segundos aí, ele vai passar para 4 minutos, né? Então é um código que está funcionando bem, tá? Como vocês podem observar, os dígitos eles têm flicker, né? Eles têm um flicker devido ao delay que eu coloquei aí, né, entre o refresh dos dígitos, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e bons estudos!